Feira é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Aproveitando aí esse gancho dessa fala do governador, a gente está vendo aí há 8 dias, mais de uma semana já, um conflito que não interessa ao mundo, né? Um conflito localizado no leste europeu. Na verdade, um conflito inesperado para nós americanos, no sentido de América do Sul. Contato muito pequeno para nós externarmos as nossas opiniões. Eu estranho muito, às vezes já recebi muitas matérias, vídeos aí de pessoas opinando sobre essa guerra e é muito interessante nós notarmos o despreparo brasileiro para conversar sobre essa guerra. Razão pela qual as pessoas me perguntam: doutor Roberto, o que é que o senhor acha dessa guerra? O que é que o senhor acha da Rússia? O que é que o senhor acha da... Eu acho que nós temos que externarmos nossos pensamentos quando nós dominamos o tema. Na hora que você não domina o tema, você fica com uma dificuldade extrema. Eu, há minutos atrás, conversava com uma neta minha que algum tempo atrás morou na Suíça e tinha duas grandes amigas, uma russa e a outra... Ucraniana. Isso. E a outra ucraniana. E as duas eram muito amigas, porque inclusive a informação transmitida a mim há poucos instantes é que na Ucrânia muita gente fala o idioma russo. Havia uma interação muito forte na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós brasileiros sempre consideramos o leste europeu, a Rússia, como quase um continente uníssono, como países que tinham as suas relações. Há tempos atrás, e há pouco tempo atrás, faziam parte de um mesmo pacto, do mesmo conjunto de nações que formavam a União Soviética. Agora, essas relações foram estremecidas porque houve a perda de muitos dos países que compunham a União Soviética, e hoje é de se admitir que lá no fundo, lá no pensamento russo, tenha o desejo de voltar a resgatar alguma coisa do que restou daquele pacto econômico político. Eu não me atrevo a externar uma opinião. Acho que quando há um confronto de guerra, estão todos os dois lados errados. Sim. Foram equívocos cometidos, não é de hoje. Ao longo de pelo menos 8 anos que essas duas nações já viviam em pequenas beligerâncias. Bom, seguindo esse seu raciocínio, a gente não vai entrar nesse mérito da guerra, quem começou, quem provocou, mas há também dentro das redes sociais muitos comentários a respeito da posição brasileira, né? Se o Brasil entra, se apoia A, se apoia B, né? Eu acho que a posição de equilíbrio, eu acho muito interessante, que tem o time que torce contra o Brasil, torce que o Brasil se posicione de alguma forma, decididamente, para que então sejamos alvos das críticas. Então, eu acho que o governo, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, historicamente, o Brasil sempre foi muito bem representado, o Brasil sempre teve muito equilíbrio, o país sempre foi um país visto no exterior. Onde você chega, você é bem visto como uma nação que sabe harmonizar esses relacionamentos. Eu acho que não é o momento do Brasil se posicionar, até porque não vai resolver o problema. Vamos dizer, não é Brasil que vai ser um intermediador de um acordo ou se apoiando uma das duas nações que vai fazer com que essa guerra seja minimizada. Eu acho que nós, cristãos, nós devemos rezar para que isto seja passageiro,
os danos sejam menores. Mas eu acho que a posição de equilíbrio brasileiro nesse incidente, ela está preservando o Brasil, preservando a imagem brasileira. Por mais que a gente não queira, mas tem reflexo também esse conflito, bem longe, bem distante daqui, da América do Sul, do Brasil. Mas, por exemplo, reflete nas bolsas, reflete no preço do petróleo, não é? Tem esses reflexos. E reflete também na conscientização de todos nós, que deveria ser mais aguçada, que nós não podemos deixar na mão de terceiros determinadas atividades que nós somos dependentes do exterior. O refino do petróleo, por exemplo, é um equívoco brasileiro que perdura há anos. Sabe-se que o Brasil necessita refinar o petróleo em uma escala bem maior, porém o Brasil não se equipa, as refinarias são fraudadas na sua construção, existem escândalos diversos na construção dessas refinarias, mas no fundo eu não sei se é só roubalheira ou se é a intenção de que o Brasil não se equilibre. A mesma coisa, nós temos reservas extraordinárias de determinados elementos que compõem a adubação, vamos dizer, os fertilizantes. Os fertilizantes brasileiros. Brasil hoje exportador da resultante do seu setor primário, que é o setor agroindustrial, e que nós não cuidamos. Há uma lei ambiental que proíbe tal coisa, ou tal. No fundo, eu não sei se há permanentemente aquela intenção de não deixar o Brasil desabrochar. O Brasil merece olhar com mais competência, com mais garra para essas carências que já vêm se arrastando durante anos e anos. Acho que essa lição dessa guerra vai fazer com que os gestores brasileiros, a política brasileira tome a decisão de fazer com que o Brasil cada vez mais torne-se independente. A independência em determinados segmentos no lado econômico é injustificável. Tem essa situação interna, mas claro, essa situação externa também deixa o investidor temerário, né? Quem aplica em bolsa de valores, por exemplo. Mas na verdade esse lado o Brasil está navegando num momento esplendoroso no tocante à credibilidade internacional para com a nossa economia. Verdade. Bom, a gente tem, inclusive, eu separei algumas manchetes da grande imprensa, né, independente da posição mas são grandes veículos de comunicação. A gente vai começar aqui com 3 manchetes, ipsiliter, retirados da imprensa brasileira. Contas públicas registram superávit acima de 100 bilhões de reais pela primeira vez em janeiro. Aí as contas do setor público fecham 2021 no azul em 64,7 bilhões, primeiro resultado positivo após 7 anos. E a outra manchete é: Real amplia liderança como moeda de melhor desempenho no mundo este ano. Você veja que manchetes interessantes que nós não assistimos na grande mídia, ou suposta grande mídia nacional. Tudo que for notícia construtiva pró-Brasil, há uma sistemática omissão. Acho que é o compromisso nosso com vocês que estão nos assistindo, do Sistema Correio, é sempre mostrar o lado positivo do Brasil. E aí estão 3 testemunhos, 3 frases que demonstram, com números, isso não é uma especulação, não é? O setor público fechou 2001 em azul, em 64,7 bilhões, é um resultado matemático. 7 anos depois de déficit. Exatamente, após 7 anos de déficit. É mágica? Não, é decisão, é a boa gestão brasileira. Significa que o Brasil está marchando cada vez mais para se tornar uma potência mundial reconhecida por todos. E quando o real amplia a nossa moeda, coitada, que sempre foi desacreditada, mas está aí a prova na qual ela amplia a sua liderança com a moeda de melhor desempenho deste ano. Quando se fala um ano, deve ser 12 meses. Isso. É o período de 12 meses. Eu tenho um fato a narrar, que é o seguinte: eu fui procurado. Tenho tempo? Tempo. Eu fui procurado por uma pessoa amiga, muito amiga, que tinha vendido um imóvel há 1 ano e meio atrás e colocado
este valor que ela recebeu na Bolsa de Valores comprada ações da Petrobras. E, coincidentemente, ela teve alguns momentos de certo desespero, porque ela tinha colocado, vamos dizer, 100 e o valor líquido desses 100 que ela tinha colocado estava valendo 50, ou estava valendo, tinha sido a época daqueles abalos em que o Brasil precisou pagar multas extraordinárias no mercado americano pelas fraudes, pelas corrupções, especificamente na Petrobras. Eu tive a responsabilidade de dar uma resposta. Eu disse, olha, eu vou lhe responder daqui a algum tempo, alguns minutos, mas vou consultar uma pessoa amiga. E liguei para um amigo que faz parte de uma família brasileira capitalizada ao extremo, que vive há anos, é a terceira geração, que vive focada na Bolsa de Valores, tem atividades outras paralelas, mas o foco, a massa financeira deles toda dedicada a... E liguei. Aí o meu amigo atendeu do outro lado, Roberto, tudo bem e tal. Eu disse, não vou citar os nomes para poder preservar as suas identidades. Roberto, você ligou para a pessoa errada. Eu disse, por quê? Porque eu sou conservador. Eu questionava se essa pessoa amiga que tinha me consultado deveria se desfazer das ações da Petrobras ou não. Ele disse, eu não sou de me desfazer de ações, eu sou de permanecer com minhas carteiras, a não ser que haja um fato atípico, mas eu sou conservador, eu preservo as minhas aplicações e tal. E me diga uma coisa, essa pessoa vai pegar esse dinheiro, vai fazer o quê? Tem alguma aplicação específica? Ele disse, a pessoa não me falou. Ele disse, Roberto, lembre-se o seguinte, que liquidez hoje é uma coisa importantíssima no mundo. E você, na Bolsa de Valores, você tem a sua liquidez assegurada em 3 dias. Você comunica, 3 dias depois, você tem o valor que estiver valendo aquelas ações depositado na sua conta. Qual é o negócio que você tem esta liquidez? Você tem um terreno extraordinário à beira-mar, tal. Você tem a liquidez para em 3 dias você está com ele vendido, escriturado? Não está, porque até o processo burocrático de uma escrituração, mesmo se você oferecesse, se você oferecer tão barato que você aí tornou ele mais com a liquidez mais densa, mais fruto do imediatismo, você vai estar desvalorizando talvez mais do que estaria desvalorizando as suas ações no caso de uma empresa da Petrobras. Eu transmiti de volta à pessoa, ela foi grata, disse muito obrigado e vamos ver o que vai acontecer. A responsabilidade eu partilhei. Mas o que, na verdade, nós percebemos é que o Brasil tem recebido aportes internacionais como nunca. Se o exterior, os investidores mundiais, eles não são improvisadores de investimentos. Eles são investimentos que são analisados por equipes altamente credenciadas que pega seu dinheiro e distribui da forma que, na opinião deles, tenham segurança e resultado. E o Brasil, no momento presente, para desespero dos que torcem contra o Brasil está sendo, nos países do mundo, um dos mais beneficiados com investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores brasileira. Ok, a gente faz outra pausa aqui, nessa quinta-feira, nesse Correio Debate desta quinta. Fique ligado porque no próximo bloco tem a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante, aqui ao vivo nos estúdios. A gente vai continuar falando desses números e você confere também que o governo lançou um projeto para a recuperação das nascentes do Rio Paraíba. O Correio Debate volta bem rapidinho.